A Rádio Mundial apresenta Programa Senhora dos Cristais, com a terapeuta Gina Rocha. Surya Namaskar, uma grande saudação ao sol nessa terça-feira, dia 2 de maio. Agora são 6h29 da manhã, terça-feira com cara de segunda, né, gente? Um frio! E tá entrando no ar nosso primeiro programa Senhora dos Cristais. Eu sou Gina Rocha e eu peço a sua licença para entrar em sua casa, em seu trabalho, em sua vida. E daqui a pouco, um pouco mais para frente, com mais programas, quando a gente se conhecer melhor, eu vou pedir para entrar no seu coração. Olha lá, hein? Eu sou uma grande turmalina rosa, sedutora, bonita. Eu vou te conquistar. Bom dia, São Paulo, Pauliceia desvairada. Peguei estrada hoje, nunca vi tanto carro na minha vida, gente. São Paulo, um grande cristal branco que gera energia para todos. Eu peço sua bênção, sua proteção, nesse dia auspicioso. Bom dia, ouvinte mundial. Namastê. Essa entrada, essa forma que eu falei agora do programa, ele tem uma razão de ser. Nós nunca entramos na vida de uma pessoa, de um lugar, de um templo, sem pedir licença, viu, gente? A energia, ela começa a fluir com muito mais qualidade quando nós temos a permissão do outro para entrar em seu mundo e quando nós mostramos respeito por ele. Por isso, a primeira coisa que eu faço toda vez que eu conheço uma pessoa, que eu entro na casa de alguém, eu peço licença. E eu digo isso porque o nosso programa ele tem um propósito muito definido, que é dissipar a ignorância, a falta de clareza. Nós vamos dissipar os nós apertados de nossa vida. Aqueles nós apertados que a gente não consegue desfazer nunca, né? E muitas vezes a gente não consegue desfazer por falta de clareza, por falta de entendimento. E muitas vezes as pessoas têm entendimento e têm uma dificuldade de aplicar esse conhecimento, né, na sua vida. O veículo ideal para mim, né, e que eu vou ensinar para vocês e que nós vamos conversar e que nós vamos nos divertir, a ferramenta que eu uso com a minha sabedoria e a minha comunicação são os cristais, as pedras e tudo que envolve esse mundo mineral. Nós vamos passear por todos os assuntos, né, entremeados pelo cristal, que é um assunto apaixonante. Eu vou mostrar para você que nós vivemos em um grande organismo vivo e que nele nós podemos viver em harmonia em muitas áreas da nossa vida. E outras não, né, gente? Porque de vez em quando um atrito, uma luta, né, uma forma de caminhar nos ajuda bastante, né? Mas nós podemos colocar bastante consciência, bastante concretização. Os cristais são excelentes aliados para a consciência e para a concretização, né? Bom dia, pessoal do site, pessoal da internet, né? Namastê a todos vocês. Obrigada, muito obrigada pela audiência. E você que está chegando hoje, que está me conhecendo agora, muito prazer. E já está torcendo a boca, achando que não gosta de cristais? Eu vou provar para você o contrário. Eu vou dizer para você que nós temos um encontro, um caminho de prova, que eu vou provar para você o contrário, de como os cristais fazem parte na sua vida. Gente, eu tô ao vivo, na Mundial, né? Tá frio lá fora e eu tô gelada aqui dentro. Então, de vez em quando, se eu der um
um chega para cá, um nheco-nheco, vocês me perdoem, né? Porque nós estamos indo. Eu me lembro muito bem, eu vou contar uma breve historinha para vocês, porque eu acho que não é uma historinha, é uma história bem bacana até. Eu me lembro muito bem para vocês, e eu vou contar a história que como nasceu o nome Senhora dos Cristais. Eu era nova, eu deveria ter uns 20 e poucos anos. É óbvio que eu sou nova ainda, né, gente? Hoje em dia a gente toma uma pílula, faz uma ginástica, faz uma qualidade de vida, nós estamos no movimento da vida. Eu ainda sou nova, mas eu era bem menina, né? E eu me lembro que eu fiz uma viagem à Bolívia, a minha querida Bolívia, né? Tem muita gente que não gosta muito da Bolívia, é porque não conhece o país. É um país muito interessante, de muita riqueza cultural, né? Sobretudo em pedras, em cristais, em minerais. É importante nós sabermos a história dos cristais que chegam nas nossas mãos. E eu fui participar de um trabalho numa tribo, num trabalho com uma xamã. E chegando lá, era uma tribo feminina, né? Eu gosto muito de trabalhos femininos. E chegando lá, nós tínhamos 4 desafios importantes. O primeiro era chegar lá, né, gente? O primeiro era chegar lá, porque você pega um avião, depois você pega um trem, depois você pega um monte de caminhos, assim, de ônibus que são pequenos, que não tem janelas. Então, o primeiro desafio foi chegar lá. Chegamos, né? O segundo era a tenda do suor, tinha ritos de ervas, de curas com as suas beberagens, danças e cantos. E numa dessas danças e cantos, eu em busca da minha medicina, que foi exatamente isso que eu fui buscar, né? O caminho da minha alma, o propósito da minha vida. Eu acho que as pessoas que estão comigo há tanto tempo, eles nem sabem dessa história. Eu acho que é a primeira vez que eu estou contando essa história aqui. Nessa noite de cantos e dança, eu sonhei que eu estava em um círculo de pedras e dentro dela existiam muitos seres que conversavam comigo. Depois de muitos anos que eu fui estudar, quando eu fui me aprofundar dentro dos cristais e das pedras e das rochas e de toda essa rocha-mãe que existe na crosta terrestre, eu vim descobrir que esses espíritos guardiões dos cristais se chamam devas, né? E quando eu contei esse sonho para a xamã, né? Deixa eu abaixar aqui, gente, porque hoje eu fiz uma pauta. Essa coisa de fazer ao vivo, a gente tem que fazer organização, né? Quando eu contei esse sonho para ela, ela olhou para mim e falou que o meu caminho, a minha medicina, era a medicina dos cristais. Que a minha medicina era a minha medicina de pedras, né? Bom, meu sobrenome é Rocha. Ali eu já era metade, eu já estava com metade do caminho andado, né, gente? Mas de lá para cá, passaram-se 23 anos. E eu estudando e trabalhando e me aprofundando dentro desse caminho, do caminho transpessoal mesmo, né? Senhora é meu apelido desde pequena, porque eu era uma velha encarnada. Eu era aquela que estudava, aquela que trazia os amigos da balada, aquela que dava conselho, aquela que era sempre séria, né? E senhora, nas antigas culturas, nos antigos saberes, ela quer dizer aquela que acolhe, a sábia, a guardiã de valores. Por isso, o nome Senhora dos Cristais, que não significa ser a dona de todos os cristais ou entender de todas as pedras. Todas as pedras é muita pedra, né, gente? A gente às vezes leva uma vida inteira para conhecer tudo. Mas sim, aquela que guarda os valores dos cristais. Aquela que vem ensinar o saber e como utilizar e como movimentar essas pedras e esses cristais e esses segredos e saberes que existem dentro deles na sua vida. Uma coisa importante que a gente também poderia colocar nesse nosso primeiro programa, né, é que a cultura, o saber e o conhecimento das pedras e de outras práticas holísticas, energéticas ou espirituais, elas se desenvolveram em todas as partes do mundo. Cada povo desenvolveu um conhecimento com o seu habitat, dentro do seu cenário natural. Por isso que existem determinadas religiões que trabalham com cristal de um jeito,
outras pessoas que trabalham com cristal de outro jeito, outras pessoas que usam cristal. O mesmo cristal, muitas vezes, tem várias funções. Então, não existe aquela questão de o que é certo, o que é errado, mas sim o que é ideal para se trabalhar com cristal. Então, vamos desmistificando desde já, né, e unificando no nosso organismo vivo os nossos saberes, né, que um agrega o outro. Eu sou muito feliz, né, quando eu encontro uma pessoa que trabalha com cristal, encontro um rito que se trabalha com cristal, encontro histórias que se trabalha com cristal e que eu aprendo cada vez mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu passo para vocês. Os cristais, eles se formam muito de acordo com as condições e os elementos existentes em cada solo. Por exemplo, os antigos egípcios, eles gostavam muito de lápis lazuli, que é aquele cristal azul, um cristal bonito. E é uma pedra usada muito para foco, para objetivo. Ela é uma pedra, muitos professores gostam dessa pedra, usam como adorno, né? Usam como anel, como pulseira, como pedra mesmo. Eu tenho 2 amigos professores, eles têm em cima da mesa alguns objetos de decoração de lápis lazuli. Por quê? Essa pedra, ela era adorada pelos discípulos do deus Thoth, o deus da escrita no Egito. Coincidência ou não, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram se conectando por ressonância, por vibração. E é uma pedra que tem muita afinidade com as pessoas que estudam. Então, que é diferente, por exemplo, né, de outras pedras, de outras civilizações que usam outras pedras como características de foco, como características de estudo, como pedra dos professores, que nós vamos contar. Os egípcios gostavam muito de malaquita, que é um cristal de cura, que tem um movimento forte, que tem muito ferro, e toda pedra que tem ferro traz força, enraiza, é uma pedra yang, né? Gostavam de crisocola, que é uma pedra que eu adoro. Vocês entram na minha casa, no meu trabalho, vocês veem crisocola para tudo quanto é lado. É uma pedra do viajante, da pessoa que vai para o mundo, da pessoa que quer conhecer o mundo. Essa sou eu. Viu? Essa sou eu, vocês não têm a menor dúvida, tá? Uma pedra que traz harmonia, traz beleza, né? Pedra venusiana. Nós vamos conversar sobre os cristais venusianos. Não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Os maias, aqui na nossa América, né? Os nossos queridos maia, né? Senhores da matemática, da geometria e de toda, né, de uma força inacreditável, eles eu falo gostam, porque ainda tem maia aqui, viu, gente? Ainda tem descendentes de maia aqui no miolinho da Venezuela, da Bolívia, do Peru. Se vocês se aventurarem ali, vocês encontram uma língua quínchua, né? Que é o jeito que eles falavam. É uma boa dica para vocês irem e me contarem depois, tá bom? Eles gostavam muito de esmeralda, né? Que é uma pedra de cura, uma pedra nobre e de um valor em joalheria. Eu nem sei hoje, eu preciso até verificar se tem esse valor em joalheria, né? Agora, que é vendido muito em joalheria a esmeralda, vocês não têm a menor dúvida, porque é uma pedra de gosto nobre, porém de um gosto muito popular. As pessoas gostam de presentear, né, brincos, anéis de esmeralda. A pessoa que gosta de esmeralda geralmente é uma pessoa que articula muito bem. Ela fala muito bem. Ela é muito inteligente, sobretudo para compreender e auxiliar o caminho da cura do outro. Olha só que no meu primeiro programa eu já estou falando, já estou dizendo a que vim, né? Eu já estou dizendo a que vim. Eu acho melhor você pegar uma caneta, um caderninho, sentar aí do lado do café, guardar um para mim, porque eu adoro café, tá? E vamos marcando tudo isso, hein? Porque já no meu primeiro programa eu gosto de entrar trabalhando. Eu não gosto de ficar fazendo muita firula não, viu, gente? Quem me conhece sabe disso. Eu sou pontual, gosto de entrar trabalhando e gosto de fazer.
A esmeralda é a pedra do médico, é a pedra da pessoa que cura. Ela é muito usada por curadores, por médicos, pessoas que buscam curar o outro fisicamente, tá? Fisicamente, né? Ela tem o poder do alquimista, é uma outra palavra e um outro personagem que nós vamos falar muito aqui no nosso programa, porque eu gosto muito da palavra alquimista. Alquimista, para mim e para nós, né, que estamos muito dentro desse mundo de cristal, é o ser que transforma uma coisa em outra. Né? Então, nós temos os cristais alquimistas, né? Transformadores, transmutadores, né? E nós vamos falar sobre tudo isso ao longo do nosso tempo, que é longilíneo, eu não tenho pressa nenhuma. Eu não tenho pressa. O meu operador também não tem pressa, porque ele acabou de chegar. A câmera está funcionando. Só falta o café, né, gente? Vamos em frente, né? Ela tem um poder de alquimista, a esmeralda, não no sentido de transformar como a ametista, né? A ametista vem e transforma, mas sim de lidar com a cura das enfermidades, né? Os maia também gostavam muito, trabalhavam muito com as pedras negras, que é um caso à parte, né? Pedras negras são o meu xodó. Obsidiana, turmalinas negras, né? Cristais negros. Então, esse é o dia que eu vi. Eu estou de preto. Quem está me vendo, ó, eu estou totalmente turmalina negra hoje. Estou totalmente de ônix hoje. Adoro, adoro. São lindas, 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 lindas. Tá? E por aí vai. Por exemplo, na América do Norte, né, lá nos Estados Unidos, que pega um pouco o Canadá, a gente tem muito nas tribos norte-americanas, raulitas, que são as pedras da paz, umas pedras brancas, bonitinhas, né? Turquesas. De vez em quando a gente encontra umas raulitas tingidas de azul. Mas elas falam que é uma turquesa, né, americana. Vamos fingir que a gente acredita, né, gente? Eu vou conversar com vocês sobre cristais que são falsos. Águas marinhas, eles gostam muito disso. Por isso nós não podemos dizer, vocês compreenderam? Como cada civilização, cada pessoa... Aqui no Brasil nós temos um berço de ametista, né? Nós temos um berço de turmalinas, né? Nós temos assim um berço de pedras e de cristais que eu viajo e venho contar para vocês. Venho contar para vocês. Eu vou contar todas as histórias das minhas viagens, das minhas cabeçadas em caverna, né? Se quem me vê bonitinha assim de sapato alto nem imagina o quanto eu gosto de meter a cara num buraco. Vocês não têm ideia do quanto isso é bacana, né? É importante, tá? Importante a gente conversar sobre isso logo cedo, e nosso primeiro programa, para não levantar nenhum tipo de polêmica, para nós entrarmos dentro da rádio e dentro do coração de todos os ouvintes como afeto, como carinho, como saber. O saber se agrega, se une, né? E um ajuda o outro, um tenta complementar o outro. E dentro dessa completude, nós caminhamos na vida, gente. E é isso que nós devemos fazer sempre, andar para frente, tá? Por isso que a gente não pode dizer o que está certo, o que está errado, quando nós lidamos com cristal. Nós precisamos observar a experiência. De um ponto do holograma está todo mundo correto. O que diferencia é o modo que você se identifica com a pedra, tá bom? Então, ao longo do programa, nós vamos conversando, nós vamos fazendo nosso encontro, a nossa vida, né? O nosso cafezinho. Eu não falei para vocês que vocês iam se apaixonar? Vocês não sabem de nada, vocês não sabem de nada, vocês vão se apaixonar. Se depender de mim, vocês vão amar gostar de cristal, porque vocês vão começar a entender as boas pedras que existem no caminho de vocês. Não pensem que existem pedras apenas para segurar o karma, né? Existem pedras que também ajudam a concretizar, a facilitar, a dissolver o karma e ainda ficam bonitas, bonitas, né? Dentro do nosso coração, tá bom?
Bom dia a você que acabou de ligar o rádio agora. Você está ouvindo o programa Senhora dos Cristais. Eu sou Gina Rocha e nós estamos conversando no nosso primeiro programa ao vivo aqui na Rádio Mundial sobre as boas pedras em nosso caminho. Eu penso o seguinte, né? Que muitas vezes a gente tem que ficar trazendo a consciência para a vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente tem que mostrar para as pessoas que o cristal ele está em toda parte da nossa sociedade. Os cristais, os minerais, as pedras, as rochas, eles fazem a base social e de estrutura da nossa sociedade. Eles não são apenas ferramentas holísticas para elevar a consciência, o espírito da pessoa humana. Cristal também serve para a gente sentar em cima, viu, gente? Também serve para a gente comer em cima, porque tem cristal na pia, tem cristal no chão, tem cristal em tudo quanto é lugar. No jardim, né? Aqui na porta da rádio, acabei de entrar na porta da rádio, uma drusa gigantesca, maravilhosa de ametista, né? Limpando todo o corredor, transformando todas as pessoas e, por que não, né? Abençoando e protegendo as pessoas que cá estão. Né? E todo mundo passa por ela, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Ela começa a ficar invisível, né? Ela começa a ficar invisível. Ninguém nem nota. Né? E a função do cristal é esse mesmo, ficar quietinho, elegante, educado, né? Trabalhando quieto no canto, no centro da terra. Eu não preciso dizer que cristal nasce na terra, né, gente? Eu não preciso, né? 6h50 da manhã, eu não preciso dizer que cristal nasce na terra. Ou vocês acham que é que nem a história do leite que que vem na caixinha, né? Por favor, né, gente? Cristal nasce na terra, no centro da terra, nos veios da terra. E não é na loja, não, tá? Viu? Então, é importante a gente entender, nós entendermos, né, que essa força do cristal, ela vem do centro da terra e ela traz pra gente força, estrutura, né? Ela faz a gente ter organização, né? Pé no chão, viu? Vamos lá, fazer uma pequena brincadeira, né? Para a semana que vem, vocês me puxarem a orelha e falarem: Gina, pelo amor de Deus, o que foi que você fez com a gente? Quais são as boas pedras que você tem na sua vida, na sua casa? Né? O que você está usando hoje? Você que está dirigindo no carro, que está indo para o seu trabalho, que tipo de colar, que tipo de brinco você colocou? Né? Se for mulher e colocou um olho de tigre, pode ter certeza que a sua vida hoje vai dar certo. Porque mulher e olho de tigre, olha, gente, ó, vocês estão me vendo no site? Ah, sim, ó. Eu tô aqui, ó, meu anel de olho de tigre, minhas pulseiras de olho de tigre, porque mulher de poder nessa vida, para ter força, é muito olho de tigre, tá? E a gente vai explicando. O que você tem na sua caixa, na sua casa, no seu porta-joia? Acredito que você tem um brinco de rubi, ou se você tem um brinco de água marinha, né, que uma madrinha protetora te deu quando você era criança, né? Um belo de um brinco de brilhante, né, um anel, né? O cristal mais perfeito de todos. Né? Imagine se você não carrega um anel, né, de ametista, né, daquela formatura sofrida que você teve lá para pegar o canudo, para pegar o diploma. Qual é a pedra que tem no seu anel? Uma ametista, uma safira, uma esmeralda, um rubi, né? E os presentes que você ganha, que você põe na casa e espalha para tudo quanto é lado? Pirâmide de cristal, aqueles saquinhos de pedra que o pessoal vai viajar e traz tudo para você, aquelas pedras que estão paradas segurando os livros lá na estante, né? Tudo cristal, tudo cristal, tudo cristal quieto, reverberando na sua vida, tá? As boas pedras no seu caminho. Eu penso, né, e sinto cada vez mais que a gente vai fazer uma grande parceria, eu e você,
né? Ajudando um ao outro e fazendo cada vez mais para que essa vida nos coloque, né? Para cima, para frente, para o alto, né? Eu estou muito feliz, né? É uma felicidade muito grande, né? Apesar de ter quase não dormido, desenvolvido as pautas, né? Guarde o seu caderninho. Terça-feira que vem você me traga o seu caderninho com lápis de cor, caneta, né? E vamos escrever e vamos montar junto uma linda história cristalina às 6:30 da manhã, toda terça-feira ao vivo aqui na Rádio Mundial, porque eu quero dar um grande beijo para vocês, um abraço, tá? E quero que vocês realmente tenham a total felicidade que eu estou tendo agora e a total consciência desse grande organismo vivo que a gente está vivendo. Eu agradeço por tudo, né? Agradeço por todas as minhas cristaletes, os meus queridos peridotos, né? Os meus cristais mestres, né? Meus amigos, né? Minha família, minha filha, né? Um grande beijo para todos vocês, né? Eu vou deixar aqui o nosso site, né? senhoradoscristais.com.br. Você entra lá, leia sobre os cristais, dê a sua opinião, converse comigo através do e-mail, tá? E o WhatsApp, tá? Anota aí no caderninho, 999144962. Vou repetir, 999144962. Informações de curso sobre cristais, uma nova forma, o que vocês quiserem saber sobre mim, a gente se encontra lá. Namastê, ouvinte mundial, até mais. A Rádio Mundial apresentou Programa Senhora dos Cristais, com a terapeuta Gina Rocha.